Olá, irmãos, vamos avançar na nossa análise do livro de Jonas e nessa aula nós vamos começar o terceiro capítulo do livro. Vamos ver por agora os primeiros 4 versículos do capítulo 3, ok? Então, na aula passada nós encerramos os 2 primeiros capítulos, especialmente na última aula nós demos uma especial olhada na oração ou no salmo de Jonas que foi proferido dentro do ventre do grande peixe, ok? Então, no capítulo 2, eu expliquei a vocês que Jonas divide o seu salmo. Na verdade, a gente pode dividir o salmo de Jonas em 2 partes. A primeira parte é onde Jonas narra o seu processo de decadência. Eu tenho explicado a vocês, desde o primeiro capítulo, que a narrativa de Jonas ela utiliza bastante o verbo descer e a imagem de que Jonas está ficando cada vez mais distante de Deus, e isso promove nele um processo de decadência em relação a Deus. Então é esse o assunto da primeira parte do salmo que ele profere no ventre do peixe. Ele está descrevendo o seu processo de decadência, onde ele é lançado no mar, e ele atribui isso a Deus. Muito embora foram os marinheiros que lançaram, ele atribui isso a Deus. Ele diz que Deus o lançou no mar, e então ele foi laçado pelas ondas. Ele então começou a afundar, e quando ele já estava no mais profundo abismo, ou seja, no mais fundo do mar, já quando pensava que iria morrer, então Deus enviou o peixe para que pudesse salvá-lo da morte. Então, depois de narrar isso, em que ele clama a Deus e ele lembra de Deus, nós vimos isso com a ideia de... Aqui tem a ideia de arrependimento. Então, quando ele clama a Deus no fundo do mar, então Deus o salva. Então ele começa a narrar, e aqui é a segunda parte do Salmo, o seu processo agora de ascendência, onde ele começa a ter uma perspectiva correta de Deus, ok? E então Deus fala para o peixe, e o peixe cospe Jonas na beira da praia, para que Jonas então sobreviva e comece então, ou tenha uma segunda oportunidade de realizar o seu ministério, certo? Então isso foi o que nós vimos na aula passada. Eu também comentei com vocês como os 2 primeiros capítulos, especialmente o segundo capítulo, nos traz alguns importantes insights a respeito do debate quanto à relação entre a soberania de Deus e a liberdade humana, ok? Então, nessa aula nós vamos agora começar a segunda parte do livro de Jonas. E vamos aqui para o esboço geral do livro, certo? Para que você tenha uma ideia de onde nós estamos. Então, na última aula nós terminamos essa primeira parte, a parte que lida com a desobediência de Jonas, onde ele é chamado, então ele desobedece, e aí nós vemos todo o desenrolar da sua desobediência. Agora, nos capítulos 3 e 4, nós vamos para a segunda parte do livro, que agora é centrada na obediência de Jonas, certo? Eu vou mostrar para vocês como o texto quer deixar bastante claro esse paralelo entre a desobediência de Jonas na primeira parte e a obediência de Jonas agora na segunda parte. Então, essa sessão da obediência de Jonas começa com um texto do reenvio do profeta, onde eu vou mostrar para vocês como ele é parecido com o texto do capítulo 1, e a obediência do profeta, mostrando também a semelhança com a parte do versículo 3 do capítulo 1, que narra a desobediência do profeta. Então, é esses 4 primeiros versículos que nós vamos nos concentrar agora nessa aula, ok? Então, vamos aqui para o texto de Jonas, capítulo 3, versículos 1 e 2. Então, eu quero chamar a sua atenção para que você perceba o quanto este texto ele é semelhante ao texto de Jonas capítulo 1, versículos 1 e 2.
Note que ele começa dizendo o seguinte: veio a palavra do Senhor. Essa mesma frase, ela ocorre lá em Jonas capítulo 1, versículo 1. E eu expliquei para vocês que essa frase, ela sempre é uma frase que introduz algo que Deus quer dizer aos seus profetas. Ela é muito comum no ministério de Elias e no ministério de Moisés, quando a palavra de Deus vem para alguém, ok? Então aqui o texto nos diz que logo após Jonas ser cuspido do peixe no mar, nós não sabemos o tempo que demorou, não sabemos se demorou algum período de tempo até que Jonas se recuperasse totalmente daquela situação. O texto não faz questão de nos dizer, de nos dar esses detalhes minuciosos. O que o texto nos avisa é que novamente Deus veio a Jonas. E aí, ao invés de se referir ao pai, o texto prefere trocar a filiação de Jonas, lá do versículo 1, filho de Amitai, pela declaração segunda vez. Então aqui, irmãos, ele já não precisa mais nos dar informações biográficas a respeito de Jonas, porque ele já deu lá no começo. Agora, ele quer apresentar a dinâmica da narrativa e enfatizar que essa havia sido a segunda vez, uma segunda vez semelhante à primeira. Então, a ideia que o autor de Jonas está querendo nos passar é que aqui vai ser narrada a segunda chance que Deus está dando para Jonas. Depois de passar por tudo isso, parece que agora Jonas iria aprender a lição e escutar a palavra que vem de Deus da maneira correta. O versículo 2, ele também é muito semelhante ao que foi escrito lá no capítulo 1. O texto diz: dispõe-te, certo? Essa mesma palavra acontece lá. Jonas deveria se levantar e ir, ou se dispor, certo? Ele deveria se dispor e ir. E note aqui a palavrinha grande aparecendo novamente, referindo-se à cidade de Nínive. Então, os mesmos termos, parece que o autor de Jonas está querendo aqui praticamente fazer uma cópia do que começou ou do que ele havia narrado no início. E essa ideia continua quando ele diz e proclama. Porém, aqui nós temos uma distinção interessante, certo, irmãos? A palavra proclamar aqui não é a mesma palavra que acontece lá no capítulo 1, certo? Lá no capítulo 1, a ideia é mais de clamar contra, essa ideia da palavra, de exortar ou de emitir um juízo. Interessantemente, a palavra traduzida aqui por proclama contra, ela não necessariamente significa proclamar um juízo. Ela poderia simplesmente ser traduzida por pregar a Nínive. Então, a ideia aqui traduzida proclamar contra, ela é uma interpretação do tradutor do texto bíblico com base na compreensão de que esse texto é paralelo ao texto anterior. Então, se lá no capítulo 1 a ideia de Deus era que Jonas fosse lá e emitisse uma mensagem de juízo e de exortação, talvez seja a mesma ideia aqui. Porém, é possível que o autor de Jonas, ele já está nos preparando para algo que vai acontecer. Então aqui a palavrinha proclamar, ela já não é necessariamente negativa. Então, parece, irmãos, que Jonas já iria perceber que o fato de Deus mandar ele ir lá e simplesmente pregar ao povo de Nínive já dava indícios de que Deus estava disposto a que aquele povo, na verdade, se arrependesse do seu pecado e não meramente que Deus os julgasse, Deus os punisse, ok?
Então, provavelmente, essa palavrinha aqui, contra, ela é uma interpretação e talvez não deveria estar aqui. Então, a ideia é que ele deveria ir e pregar a Nínive. E ele deveria pregar a mensagem que eu te digo. Então, o autor aqui, ele não nos explica, ele não narra aqui a mensagem que Deus está passando para Jonas. Ele apenas faz questão de nos dizer que Deus deu uma mensagem para Jonas e queria que Jonas a proclamasse, ok? Então, depois é que nós vamos ver a essência dessa mensagem, certo? Então, o que você precisa lembrar destes 2 primeiros versículos é que aqui o autor está deixando a entender, pela repetição de palavras e frases e expressões praticamente iguais à do versículo 1, que Deus agora estava recomissionando ou dando uma segunda chance para a mesma comissão. Deus estava dando uma segunda chance para Jonas obedecer ao mesmo chamado, ok? Então, avançando aqui, versículos 3 e 4 agora nos mostram a obediência do profeta. Lembre, irmãos, que no versículo 3 do capítulo 1, esse termo aparece: levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive. Lá no versículo 1 do capítulo, no versículo 3, desculpe, do capítulo 1, esse termo aparece: levantou-se, pois, Jonas e foi. Porém, lá no capítulo 1, diz que ele foi a Jope para fugir do Senhor para Tarsis, ok? Então, agora as mesmas palavras estão presentes, mas para designar uma outra atitude. Deus disse: se dispõe e vai, e Jonas realmente se levantou e foi a Nínive, ok? Então isso é importante porque o autor de Jonas aqui está querendo mostrar que de fato o profeta agora obedeceu. Ele se levantou prontamente e foi a Nínive. E ele acrescenta aqui que ele fez isso segundo a palavra do Senhor. Então aqui, para você se lembrar de algo que eu comentei com vocês, onde existe o grande risco de nós nos guiarmos pelas nossas intuições, pelas nossas opiniões, pelas nossas vontades e até mesmo pelas circunstâncias. Foi isso que Jonas fez no capítulo 1. Ele primeiro se guiou pela sua opinião. Nós vamos ver que ele tinha a opinião de que o povo de Nínive não deveria se arrepender. Ele discordava de Deus. Então ele tinha a sua opinião, ele tinha as circunstâncias a favor dele, porque ele tinha saúde, ele tinha dinheiro, ele tinha condições de ir a Jope, pegar um barco. Então tudo estava conspirando a favor de que Jonas desobedecesse a Deus. Então aqui o paralelo é entre aquele que segue a sua própria vontade e as circunstâncias da vida e aquele que segue a palavra do Senhor, certo? Então, isso aplicando à nação de Israel, isso teria um especial significado para o povo, porque Deus já havia dito na sua palavra que Israel deveria se interessar em proclamar a sua glória às outras nações. Mas por conta da opinião do povo, do etnocentrismo, por conta daquela visão mesquinha da nação de Israel, eles acabaram se fechando em si mesmo. Então, o povo não estava se guiando pela palavra do Senhor, mas pelas suas próprias opiniões. Então, aqui o autor está fazendo questão de nos mostrar, de exibir como foi a obediência de Jonas e que ela foi de acordo com a palavra do Senhor. O versículo 3, irmãos,
também nos apresenta algumas informações a respeito de Nínive. Em primeiro lugar, ela nos diz que Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Essa não é uma expressão tão fácil assim de se entender, certo? Mas provavelmente o que o texto está querendo dizer aqui é que Deus considerava Nínive uma cidade importante, certo? É possível que aqui fosse traduzido por grande, então era uma cidade grande diante de Deus, mas provavelmente a ideia de grandeza aqui é de fato que Deus, por algum motivo que o autor não quer nos contar ou não quis nos contar, Deus considerava Nínive uma cidade importante. Inclusive, foi o povo de Nínive e os assírios que Deus utilizou posteriormente para trazer juízo sobre Israel. Então, aquela cidade, aquele país, tinha uma certa importância diante de Deus. A outra informação que ele nos dá é que ela era uma cidade de 3 dias para percorrê-la. Segundo as contas dos estudiosos, isso daqui significa que ela era uma cidade de 90 quilômetros de circunferência, ok? Então ela era uma cidade mais ou menos do tamanho de uma cidade de médio porte nos dias de hoje, certo? Não como Fortaleza, São Paulo, que são cidades realmente gigantescas, que você levaria dias e mais dias e mais dias para percorrê-la completamente, ok? A cidade de Nínive, ela era realmente uma cidade muito grande. Há relatos históricos, inscrições que mostram que Nínive foi construída com a intenção de ser a maior cidade do mundo, certo? A sua população, nós vamos ver isso no capítulo 4, ela tinha mais ou menos 1 milhão de habitantes. Então ela era uma cidade extremamente populosa, extremamente bem cercada. Segundo os historiadores, ela não era uma metrópole no sentido de que ela era toda aglomerada, então ela necessariamente era uma cidade mais espalhada, não eram como as nossas cidades hoje, onde as casas eram todas juntas e ela era grande com cidades todas juntas, provavelmente não, certo? Então ela era uma cidade bem populosa e bem grande. E a ideia de 3 dias para percorrê-la é que seria necessário 3 períodos de 12 horas, segundo a contagem judaica, para que alguém percorresse toda a circunferência. 90 quilômetros seria a ideia de que a pessoa consegue andar mais ou menos 30 quilômetros por dia, certo? O que já seria extremamente cansativo. Então você imagina que numa maratona de 40 quilômetros, as pessoas correndo a mais ou menos 40 quilômetros por hora, então demora pouco mais de 1 hora ali. 40 km por hora não, bem menos, isso a 15 km por hora, demora mais de 2 horas uma maratona. Então imagine fazer isso andando, andar 30 km, então levaria um dia inteiro. Então essa é a ideia. Jonas está nos mostrando que Nínive era realmente uma cidade muito grande. Então o versículo 4 nos mostra mais uma vez a obediência do profeta. Diz que ele começou a percorrer a cidade caminho de 1 dia. Há 2 possibilidades para o que o autor está querendo nos dizer. Ou ele está querendo nos informar que no primeiro dia ele já começou a proclamar, então no primeiro, já quando chegou e começou a sua caminhada do primeiro dia, ele já começou a proclamar, mas também é possível que a ideia aqui é que ele caminhou pela cidade um dia inteiro e começou a proclamar, o que nos sugere que talvez ele caminhou até
a parte mais populosa, ou o centro da cidade. Bem, as duas traduções são possíveis. Eu talvez penso que a melhor tradução seria a primeira. A ideia é que logo quando ele chegou, ele já começou a proclamar dentro da cidade. Então o texto diz que ele pregava, então lembre-se que eu expliquei a vocês que foi isso que Deus mandou fazer, e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Você tem aqui a declaração de Jonas de que Deus levaria 40 dias, e isso acontece, é comum, a palavra 40 se referir a um período específico de tratamento de Deus. O número 40 tem esse significado. Você tem os 40 anos no deserto, você tem os 40 dias de Jesus no deserto também, certo? Os 40 anos no deserto do povo judeu, os 40 dias de Jesus no deserto, e aqui também os 40 dias que Deus estava dando para Nínive. E provavelmente, quase certamente, irmãos, esses 40 dias seriam 40 dias em que o povo poderia se arrepender, certo? Então aqui a mensagem de juízo de Deus, dizendo que Nínive seria subvertida, ela vem acompanhado de uma oferta de arrependimento, que em 40 dias Nínive seria subvertida. Isso significa dizer que o povo tinha 40 dias para mudar a sua atitude e buscar o perdão de Deus, certo? Então isso corrige a ideia equivocada de que aqui Jonas estava fazendo uma promessa que não iria se cumprir. Jonas estaria dizendo: Deus vai castigar Nínive daqui a 40 dias, e de fato isso não aconteceu. Então isso significa que Jonas errou a sua profecia? Não, porque a ideia da profecia aqui é que Deus iria destruir Nínive, ou tornar Nínive em ruínas, em 40 dias. Então Deus estava dando 40 dias para o povo se arrepender. Deus estava dando um aviso prévio. Então essa profecia, ela é uma profecia com caráter de aviso prévio, ok? Então o importante é que você se lembre dos versículos 3 e 4, é a narrativa aqui da obediência do profeta. Então Jonas de fato aprendeu a obedecer a Deus e de fato foi a Nínive e pregou a palavra de Deus. Então, duas aplicações que eu gostaria de deixar antes da gente encerrar essa aula. Em primeiro lugar, o arrependimento ele produz uma verdadeira mudança de atitude. O capítulo 2 mostra, irmãos, como Jonas se arrependeu quando ele lembrou do Senhor. Então, na primeira oportunidade em que Jonas poderia expressar o seu arrependimento e a sua mudança de atitude, ele assim o fez. Então, Jonas é para nós um exemplo de verdadeiro arrependimento, de uma pessoa que entrou em um processo de decadência e depois descobriu quão mal aquilo fazia, a distância de Deus. E ele então se arrependeu e prontamente mudou de atitude. Outra aplicação aqui também, irmãos, é a respeito da mensagem de juízo de Deus. A pregação, ainda 40 dias e Deus vai destruir Nínive, ela é uma pregação de juízo. Mas geralmente a pregação de juízo vem acompanhada de oferta de arrependimento. Você vê isso, por exemplo, no ministério de João Batista. Deus enviará o Messias e ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele vai trazer a pá na mão para separar o trigo da palha. Ou seja, a mensagem de juízo e a mensagem de salvação. Então Deus sempre oferece a salvação através do juízo. Então Deus é um Deus que há de julgar o ser humano, mas dentro do seu processo de juízo, ele oferece salvação também, ok? Então isso é um detalhe importante para que a gente saiba a respeito
aqui do livro de Jonas, ok? Então é isso, irmãos. Vamos ficar por aqui. Na próxima aula, então, a gente se vê novamente para começar ou avançar na análise do capítulo 3. Então fiquem com Deus e até a próxima aula.